Gravando. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento virtual eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Paulo Roberto Andrade, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e representante fiscal, Dr. Antônio Tortello. Registro também a presença dos advogados para realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Luana Schuch, doutora, é assim? Acertei? Doutor Marcos Jadon, doutor Otávio Caiafa. Senhores, antes de iniciarmos aqui os julgamentos, eu gostaria só de registrar com muita tristeza o falecimento do Dr. Dr. Augusto Toscano, que esteve aqui no TIT durante muitos anos, foi juiz aqui do TIT. Dr. Toscano, que era da cidade de Taquaritinga, e que eu particularmente não sabia, entre outros feitos dele, ele escrevia música sertaneja. Rubens, eu não tinha ideia. Mas Também ele escrevia. E, felizmente, ele nos deixou hoje. Era dono de uma voz marcante, eloquente, e era sempre esperada a sua fala nos eventos do TIT. Ele era assim, nossa, ele falava muito bem. Muito, sempre. Ele participou de uma infinidade aqui de julgamentos do tribunal e formou a jurisprudência que nós temos. E ele era político também, não era? Ele foi deputado, acho que estadual. E então, meu profundo pesar pela sua partida, doutor Toscano. Agradeço a oportunidade de tê-lo conhecido e meus sentimentos à família. Não poderia deixar de prestar essa homenagem a uma pessoa que foi tão importante, não só para o tribunal, mas para a sociedade. Bom, senhores, então vamos dar início aqui aos processos. Vamos começar aqui pelo 3154881, Minerva Down, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, está presente aqui a doutora Luana. Doutora Luana, não errei seu sobrenome não, né? Acertei? Não, É Schunk? perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem. Então, doutor Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para a doutora Luana para fazer a sustentação. Tá, obrigado, presidente. Esse auto de infração, ele foi... ele só vai ser julgado os itens 3 e 4, conforme determinação da Câmara Superior, ele que teve anulada anteriormente, no acordo anterior, a decisão em relação a esses itens 3 e 4. No recurso especial, a Câmara Superior anulou a decisão em relação a esses dois itens e determinou, então, o retorno dos autos à Câmara de Julgamento para que apenas esses dois itens, os itens 3 e 4, fossem julgados. São dois itens de acusação de falta de pagamento do imposto por erro na determinação da base de cálculo. O item 4 contempla tanto o erro na base de cálculo da operação própria, quanto na operação da distribuição tributária. E o item 4 também. Então, os itens 3 e 4 são relativos à falta de pagamento do imposto por erro na determinação da base de cálculo da operação própria e da distribuição tributária. Então, o questionamento do contribuinte, a doutora Luana vai apresentar, mas basicamente ele questiona erros que ocorreram durante o lançamento, erros materiais do auditor fiscal. É isso, né, doutora Luana? Muito bem. Doutora Luana, com a palavra.
Novamente, bom dia a todos. Para ser mais breve e tendo em vista já o relatório, de fato, nós estamos aí, vamos enfrentar, né, apenas 2 itens do auto de infração, itens 3 e 4, que, como mencionado, dizem respeito a erro na determinação de base de cálculo de operação própria e substituição tributária. De fato, a Câmara Superior, diante do recurso especial apresentado pela Fazenda, entendeu pela devolução desses itens à análise dessa Câmara, por entender que a decisão teria sido não fundamentada, né? E com relação aos demais itens, permanecem sobrestados para análise posterior. Pois bem, né, de início, entendo ser importante destacar que foram realizadas diligências, algumas diligências nesse processo, em que o agente fiscal ele concordou expressamente com os argumentos apresentados pela recorrente acerca, de fato, do erro na base de cálculo imputada aos itens 3 e 4, uma vez que a apuração do imposto, na apuração, foi considerada erroneamente o valor da nota fiscal, em vez de ser considerado o valor total dos produtos. Então, de fato, esse é um erro reconhecido pelo agente fiscal. Nesse momento, o erro material na base de cálculo, portanto, né, ele é incontroverso, ele foi reconhecido tanto pelo agente fiscal como pela Fazenda Estadual, né, em diversas ocasiões. No entanto, o que se discute aqui é a possibilidade ou não de manutenção da exigência fiscal relativamente a tais itens, de sorte que, ao se entender pela existência de vício material insanável, a correção desses valores, que é o que foi efetivado, né, pelo agente fiscal, com a apresentação de um novo demonstrativo de débitos, esse recálculo ele não afasta a decretação de nulidade da exigência fiscal. Esse foi o entendimento do acórdão proferido por essa Câmara. A Câmara Superior, ela de fato entendeu que a decisão, ela não apontou de forma expressa qual o vício do ato do lançamento, é isso que consta, né, da decisão da Câmara Superior, ou seja, a decisão não teria deixado claro, né, que o erro o erro existente no lançamento era um erro da base de cálculo do imposto, né, então era um erro de fato aí que diz respeito aos requisitos de validade do lançamento, de acordo com o artigo 142 do CTN, e a Câmara Superior também entendeu que não teria restado de forma expressa qual o erro no cálculo do tributo, né? Ou seja, que o erro se deu pelo fato de o agente fiscal ter considerado na apuração do imposto o valor total da nota fiscal, em vez de ter considerado o valor total dos produtos. O acórdão parcialmente anulado, né, pela Câmara Superior, ao cancelar esses itens 3 e 4, ele de fato considerou aí o resultado das diligências realizadas pelo agente fiscal, que reconheceu o erro, e os argumentos, as provas constantes nos autos, né? No entanto, no entender da Câmara, não teria se pronunciado de forma expressa, né, com relação aos vícios de lançamento, que seria a incerteza do crédito tributário, e erro na base de cálculo, que seria aí a iliquidez, né? Embora a Câmara tenha reconhecido aí o vício de fundamentação do acórdão proferido por essa Câmara julgadora, de fato, o cancelamento dos itens 3 e 4 é a medida que condiz com a realidade fático-probatória dos autos. Por quê? Né? A Fazenda Estadual, reconhecendo o erro, ela se esquiva, digamos assim, né, das consequências impostas pela legislação no que diz respeito ao não cumprimento dos requisitos de validade do crédito tributário. Então, a Fazenda, ela alega, né, abro aspas, está claramente demonstrado nos autos a liquidez e a certeza dos novos valores reconhecidos como corretos pelo agente autuante. Né? Ou seja, ainda que os valores tenham sido recalculados com base nos fundamentos apresentados pela recorrente, não havia, de fato, certeza e liquidez quanto ao crédito tributário, tendo em vista aí o erro na base de cálculo do imposto exigível. Tal vício, ele é insanável, né, porque ele diz respeito a critério adotado pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Então, aí nós estamos falando de requisitos de validade do lançamento fiscal impostos pelo artigo 142 do CTN. E aqui também, como alega a Fazenda,
né? E aí eu abro aspas novamente, a Fazenda diz o seguinte: os erros de fato são corrigidos pelo órgão de julgamento, serão corrigidos pelo órgão de julgamento, não sendo causa de decretação de nulidade. Aqui, no presente caso, nós não estamos diante de um erro de fato, nós estamos diante de um erro de direito, um erro relativo à constituição do crédito tributário, né? E nessa hipótese, o ato administrativo de lançamento tributário, ele é imodificável, né? Então, de fato, o lançamento fiscal está eivado de vício material, que atinge aspecto essencial do lançamento, e diz respeito a um erro na determinação da base de cálculo. Portanto, a consequência jurídica, né, decorrente da existência desse vício substancial é aquela prevista no artigo 146 do CTN, que diz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, aqui em face da flagrante nulidade, né, do auto de infração relativamente aos itens 3 e 4, diante do vício insanável, né, de não preenchimento dos requisitos de validade do lançamento previstos no artigo 142, bem como diante da consequência jurídica prevista no artigo 146, entende a recorrente que deve prevalecer o entendimento pelo cancelamento desses itens do auto de infração. Esses eram os pontos que eu gostaria de destacar. Agradeço aos senhores pela palavra. Doutora Luana, muito obrigada pela objetividade da sustentação. Passo a palavra para o doutor Rubens. Sim, obrigado, presidente. Então, inicialmente, eu aponto aqui o que determina os artigos 11, 13 e 14 da Lei 13.457 de 2009, que o artigo 11 diz o seguinte, que as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Verifica-se que não há nenhum vício nesse sentido, né? Então, tudo que não afeta a determinação da infração e da pessoa do infrator é passível de correção. O artigo 13 diz o seguinte, estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não sendo causa de decretação de nulidade. O artigo 14 diz que o órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes no auto de infração, quando não puder efetuar a correção de ofício. Então, se percebe que a legislação tributária, ela determina que os erros, incorreções e omissões no auto de infração não são causa de nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. No caso concreto aqui, houve erro na determinação da base de cálculo do tributo exigido nos itens 3 e 4? Houve. O erro foi saneado no decorrer do processo conforme previsão legal? Foi. Então, onde se encontra, após esse saneamento, a iliquidez que resultaria em nulidade da própria exigência fiscal? Não há. E quanto ao mérito, o autuado sustenta que, ainda que se entenda que tal questão não seja a nulidade desse lançamento, fato é que, quando da lavratura do auto de infração, a fiscalização adotou como base de cálculo o valor total das notas fiscais e não o valor dos produtos objetos destas operações. Assim, demonstra-se a improcedência do referido lançamento, que deve ser cancelado. Bom, eu entendo que houve um erro no cálculo do tributo exigido na lavratura do AIM, mas tal incorreção foi saneada no decorrer do processo na forma prevista em lei, de forma que não há que se falar em nulidade ou cancelamento do débito fiscal sob tal argumento. Superada a questão da correção da base de cálculo do imposto, o autuado não apresenta outros questionamentos a respeito das acusações fiscais que restam assim mantidas nos valores corrigidos às folhas 2.199.
Tratando-se de infrações que implicam falta de pagamento do imposto, não se aplica a regra do artigo 527-A do RICMES. O autuado protocolou petição solicitando a aplicação da súmula 10 relativa aos juros aplicados ao débito fiscal. Entendo que a presente decisão se restringe quanto ao mérito aos itens 3 e 4 do AIN, mas em se tratando de tema que envolve súmula vinculante, entendo cabível atender o pedido do autuado em relação não só aos itens 3 e 4, mas à totalidade do débito fiscal do AIN. Nesse sentido, a taxa de juros aplicada ao débito fiscal é objeto da súmula 10, que é a Selic. Então, eu dou o provimento parcial ao recurso ordinário, mantendo os itens 3 e 4 do AIN e retificando a taxa de juros para o índice Selic. Eu devo corrigir aqui, né, porque eu estou mantendo os itens 3 e 4 nos valores que foram reduzidos. Eu só vou acrescentar isso aqui, um minutinho só. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Eu acho que enquanto o doutor vai fazendo a correção, eu vou perguntar aqui ao doutor Paulo e ao doutor Odilo o posicionamento. O doutor Paulo vai acompanhar? Tem preferência? Oi, bom dia, presidente. Não, eu estou acompanhando o relator. Assim, de uma maneira geral, eu costumo fazer uma interpretação bastante generosa dos dispositivos que tratam de nulidades, esses que foram mencionados no voto do relator. Acho que o processo tem que andar para frente, e sempre que possível sanar a irregularidade, eu não enxergo a nulidade. E em relação a erro na determinação de base de cálculo, eu acho que é um caso bem típico, porque se não puder corrigir a base de cálculo, a gente não assim, seria inviável cogitar de provimento parcial de recurso, porque ou cancela tudo ou mantém tudo. Quer dizer, se a base de cálculo apurado foi 10 e a correta é 9, então ajusta-se a base. E segue a vida, segue a tramitação, não faz sentido cancelar o processo por causa disso. Então, acompanho o voto do relator. Muito obrigada, doutor Paulo. Doutor Odilo? Está sem o áudio, doutor Odilo. Eu também acompanho o voto do relator. Perfeito. Representação? Não tenho nada a acrescentar, presidente. Obrigado. Eu também não tenho nada a acrescentar, eu vou acompanhar o relator. Doutor Rubens, já fez? Sim, já registrei, né? o voto. Sim. Já? Então, acho que eu posso encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 3154881, o recurso ordinário foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto do relator, doutora Luana. Eu agradeço a todos, desejo um bom dia de trabalho, peço licença para me retirar da sessão. Obrigada, doutora. Ok. Bom, então, agora eu processo... Deixa eu ver, acho que o doutor Marcos estava com problema no áudio. Doutor Marcos? Oi, tá me ouvindo? Sim, agora escutamos. Então, vamos lá. Doutor Marcos vai fazer a sustentação, né? Isso. Muito bem. Então, o processo 4090-886, Ciri Comércio, processo de relatoria do doutor Rubens. Doutor Rubens, se puder fazer a apresentação do caso. Sim, senhora presidente. É um auto de infração com 3 itens. O item 1 é de falta de pagamento de ICMS por guias e recolhimentos especiais, devido pelas operações subsequentes em submissão tributária.
na entrada de mercadoria procedente de outros estados sujeitas à assunção tributária, né? O item 2, falta de pagamento do ICMS devido também na qualidade de substituto tributário, devido a diferenças apuradas em lançamentos efetuados em conta gráfica, referentes a créditos lançados das operações próprias e créditos lançados em outros créditos, em confronto com os débitos lançados a menor em outros débitos, em desconformidade com o artigo 277 do RICMES. O item 3 é falta de escrituração de notas fiscais relativas a entradas de mercadoria no estabelecimento. E é isso. São essas 3 acusações. Doutor Marcos, por favor, com a palavra. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos. Bom, esse auto de infração ele voltou da Câmara Superior e foi afastado o entendimento da 4ª Câmara Julgadora de que a entrada das mercadorias no Estado de São Paulo não seria fato jurídico relevante para atrair a obrigatoriedade do pagamento antecipado do ICMS. Então, foi determinado o retorno à Câmara Julgadora para que os demais argumentos apresentados em recurso ordinário sejam analisados por vossas senhorias. Não obstante esse recurso tenha sido elaborado por um outro escritório, eu achei importante fazer essa sustentação oral de maneira breve, apenas para chamar a atenção e para alguns dos argumentos apresentados no recurso ordinário. Tá? Antes de mais nada, apesar da Câmara Superior já ter determinado a aplicação da taxa Selic aos juros, faz-se necessária a redução da multa do item 1.2, aplicando-se a lei mais benéfica. Então, a multa teria que ser reduzida de 150% para 100%. Tá? Com relação ao item 1, a recorrente pleiteia que seja considerada a redução da carga tributária decorrente do processo produtivo básico. Tá? A recorrente autuada é uma das principais distribuidoras de telefones celulares do país. Então, ela adquire as mercadorias dos diversos fabricantes, Samsung, Motorola, Nokia, etc., que têm reconhecido por portarias interministeriais o processo produtivo básico, tá? E na época das operações, por uma questão de logística, essas aquisições eram feitas pelo estabelecimento localizado no Espírito Santo, no município de Serra. E esse estabelecimento efetuava a transferência dessas mercadorias para outros estabelecimentos localizados em outros estados, entre eles São Paulo, que, por sua vez, efetuava a revenda. Tá? Foram apresentados, tanto na defesa como no recurso ordinário, diversos documentos comprovando que essas transações são beneficiadas pelo processo produtivo básico. Então, foram apresentadas notas fiscais de aquisição, com a indicação do processo produtivo básico, o número da portaria interministerial, foram apresentadas planilhas demonstrando as operações, os produtos, né, as mercadorias que têm o processo produtivo básico reconhecido, e apenas corroborando o que já está comprovado, em sede de memoriais foram apresentados outros documentos fiscais aí que também demonstram que essas operações devem ser beneficiadas em razão do processo produtivo básico. Portanto, com o reconhecimento do processo produtivo básico, a carga tributária ela deve ser reduzida para 7% ou 12%, dependendo da data em que foram realizadas essas operações. Tá? E o não reconhecimento do PPB, do processo produtivo básico,
gerou erro no cálculo do ICMS-ST, uma vez que não poderia ter sido utilizada a alíquota interna de 18%, mas sim de 7% ou 12%, a depender do período. Outra questão que foi levantada no recurso ordinário seria a incompetência do Estado de São Paulo para efetuar a cobrança do ICMS que seria devido ao Rio Grande do Sul, tá? Porque existe um protocolo vigente à época, o protocolo ICMS 88 de 2009, em que a retenção do ICMS cabia ao remetente das mercadorias no estado de origem das operações, ou seja, o imposto teria que ser recolhido ao estado do Rio Grande do Sul e não a São Paulo, tá? Outra questão, rapidamente, sustenta o erro da capitulação do item 2 do auto de infração, porque ele foi capitulado no artigo 227 do regulamento do ICMS, que trata de escrituração das operações e não do pagamento do imposto, tá? E, portanto, tendo havido, se é que houve algum erro, algum descumprimento em alguma obrigação acessória, isso não enseja o pagamento do imposto, até porque ele já é cobrado no item 1. Enseja, assim, alguma penalidade pelo descumprimento ou cumprimento incorreto de obrigação acessória, tá? O auditor fiscal atuante, ele não considerou pagamentos que foram efetuados por meio de guias de recolhimentos especiais, com fundamento no artigo 426-A. Isso está demonstrado aí, tanto na defesa como no recurso ordinário, tá? E, por fim, também não foram considerados valores lançados em conta gráfica, o que majorou indevidamente a cobrança em mais de 6 milhões de reais. Tá? Então, eram apenas essas questões, de maneira bem rápida mesmo, que eu queria levantar, porque elas não foram analisadas pela quarta Câmara Julgadora no julgamento anterior desse recurso, antes da subida para a Câmara Superior. Então, a gente pede o provimento do recurso ou, alternativamente, que seja determinada a conversão em diligência, até para que o auditor fiscal possa se manifestar sobre esses documentos complementares que nada mais fazem do que corroborar o que já está demonstrado, que essas operações são beneficiadas pela redução da carga tributária decorrente do processo produtivo básico. Era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutor Marcos, pela objetividade da sustentação. Passo a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Na minha exposição inicial, realmente eu deixei de comentar que o processo retornou a essa Câmara da Câmara Superior e o objeto de julgamento seria apenas os itens 1 e 2. Anteriormente, a Câmara havia cancelado os itens por entender que, por serem transferências entre filiais, não haveria se falar em exigência do imposto, mas o imposto que está sendo exigido aqui não é o da operação anterior, é o das operações futuras, né? Então, assim, realmente não tem nada a ver uma coisa com... Ainda que se entendesse aquela questão da súmula, que não incide imposto entre filiais, que é uma coisa impraticável na vida real, mesmo assim isso não afetaria esse processo, porque uma coisa é a operação anterior entre filiais, outra coisa são as operações futuras, vendas aí a outras empresas, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Câmara Superior afastou essa hipótese e devolveu o processo para julgamento. Então, quanto a esses itens, um minutinho, passo a análise dos demais argumentos. Que o AIN seria nulo em relação ao item 1, pois o Estado de São Paulo seria absolutamente incompetente para efetuar a cobrança em relação ao imposto devido ao Rio Grande do Sul. Como já exposto, o item 1 exige antecipadamente imposto referente a operações futuras praticadas no território paulista, ou seja, imposto paulista, né, e não imposto gaúcho. O autuado confunde a responsabilidade pela retenção antecipada do imposto com a sujeição ativa do imposto. Compreendemos que caberia, nesse caso, ao contribuinte gaúcho a retenção antecipada do ICMS devido a São Paulo,
Mas, nesses casos, aplica-se o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 426-A do RICM, que diz o seguinte: o disposto nesse artigo aplica-se às mercadorias sujeitas ao regime jurídico de substituição tributária, exceto se o remetente da mercadoria tiver efetuado a retenção antecipada do imposto, na condição do sujeito passivo. Ou seja, na ausência da retenção antecipada por parte do remetente, cabe ao contribuinte paulista efetuar esse recolhimento. Portanto, cabia ao autuado recolher antecipadamente o imposto em relação às entradas provenientes do Rio Grande do Sul, na hipótese onde esse recolhimento não ocorreu na origem. O 426-A do RICM, se eu transcrever apenas o parágrafo primeiro, mas ele fala do recolhimento antecipado pelo contribuinte paulista em mercadoria em entrada interestadual de mercadoria sujeita à substituição tributária. E o parágrafo primeiro fala que isso só não ocorre se o remetente tiver efetuado a retenção antecipada. Se não tiver efetuado, cabe ao contribuinte paulista fazer essa retenção na entrada da mercadoria no estado de São Paulo. Então, como foi ressaltado, o imposto não é do Rio Grande do Sul, o imposto é paulista. Fatos geradores futuros presumidos a serem praticados aqui no estado de São Paulo, né? Então, a outra alegação: o AIN seria nulo em relação ao item 2, pois qualquer infringência ao disposto no artigo 277 do RICM não poderia ensejar a falta de pagamento do imposto. Nesse ponto está equivocado o autuado. A norma diz o seguinte, artigo 277, o estabelecimento que, recebendo mercadoria diretamente de outro estado, seja responsável pelo pagamento, por ocasião da entrada, do imposto incidente na sua própria operação de saída e nas subsequentes, deverá escriturar no livro de entrada, conforme segue. Nas colunas adequadas, os dados relativos à operação, na coluna observações, o valor pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação e a base de cálculo, o valor do imposto retido incidente sobre as operações subsequentes e da sua base de cálculo, o valor do imposto recolhido antecipadamente por meio de guia de recolhimento especiais. Parágrafo 2º. Os valores mencionados nos incisos 2 serão totalizados no último dia do período de apuração para lançamento no RICM, tratando-se de estabelecimento atacadista, inclusive distribuidor, etc., etc. Segue aqui, não vou colocar o artigo inteiro. Então, a norma disciplina lançamento de débito do CMS. E que, nos termos da acusação fiscal, o autuado deixou de pagar imposto por haver efetuado lançamentos a menor no campo outros débitos, em desacordo com a norma acima. Então, sim, essa norma, a infringência dessa norma implica em falta de pagamento do imposto. Próxima alegação. Com relação ao item 1, o AIN seria improcedente, pois a carga tributária das mercadorias sujeitas ao PPB, processo produtivo básico, teria sido elevada sem base legal com a utilização de alíquotas de 18% ao invés de 7%. Nesse ponto, trata-se questão de fato. O autuado alega, mas ele deixa de apresentar elementos de prova de que as operações referentes ao item 1 envolviam mercadorias sujeitas ao PPB. Desta forma, não há como considerar alegações destituídas de provas como sendo um fato concreto apto a reduzir o débito fiscal. Próxima alegação. Ainda em relação a esse item 1, que a base de cálculo devida por substituição tributária das mercadorias sujeitas ao PPB teria sido elevada de forma errônea, pois o cálculo do IVA ajustado teria sido feito de forma indevida. Como já exposto, que não há provas de que as mercadorias eram sujeitas ao PPB. Próxima alegação. Também em relação ao item 1, não teriam sido considerados os valores declarados em GIA em códigos próprios de valores inerentes ao recolhimento antecipado, conforme estipula o 426-A do RICM. Quanto a essa alegação, é também desacompanhada de provas, ou seja, as guias de recolhimento especiais, conforme previsto na portaria CAT 16 de 2008, conforme bem destacado pela representação fiscal, é o seguinte: tratando-se de imposto a ser recolhido por antecipação, conforme previsto no 426-A, admitir-se-á também o seu recolhimento em momento anterior ao da entrada da mercadoria em território paulista, ainda que por via recolhimento especial, com a indicação
Código da Receita, CNPJ e demais dados cadastrais do estabelecimento contribuinte destinatário paulista, no campo de informações complementares, número da nota fiscal que se refere ao recolhimento, CNPJ do estabelecimento remetente. Então, desta forma, não basta apontar valores declarados em dia e afirmar que esses valores se referem às operações objeto do item 1 do AIM. É necessário comprovar o que se alega através das respectivas guias nacionais de recolhimento especial, que não vieram ao processo. A próxima alegação, que se mantido o AIM pela Câmara de Julgamento, esse seja convertido em diligência para o recálculo do item 1 e exclusão dos itens 2 e 3. Não há recálculo a ser efetuado no item 1 e o item 2 está sendo mantido. Portanto, os itens 1 e 2 são totalmente procedentes. Que o índice de juros moratórios seriam superiores ao índice utilizado pela União para o mesmo fim. Então, a taxa de juros aplicada ao débito fiscal objeto da súmula 10, que determina que seja Selic, então eu estou reduzindo os juros do auto-infração para a Selic. Alega que a multa aplicada é confiscatória, mas elas estão previstas na legislação vigente e eficaz, então não há que se discutir o seu montante. A atualização do seu valor básico objeto da súmula 13, e ele alega que as multas são excessivas e deveriam ser afastadas nos termos do artigo 537-A, mas tudo isso não se aplica aqui por causa da falta de pagamento do imposto que afasta a aplicação do artigo 537-A. Doutor Marcos comentou de nova legislação da multa, isso não está aqui no recurso, mas em sendo procedente, aplica-se isso aqui de ofício, mas como não foi abordado esse tema no recurso, não foi abordado aqui também no julgamento. Então, isso teria que ser verificado, né? Então, o que os meus pares entendem? Não sei. O que poderia ser feito nesse caso? Doutor Rubens, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelo voto, mas eu honestamente não tive tempo de olhar esse processo com antecedência. Sim. Eu já enfrentei algo parecido, agora eu não vou me lembrar se foi aqui na 10ª ou na 16ª, mas eu enfrentei uma questão parecida no processo. E eu gostaria de, antes de responder a sua pergunta, eu acho que eu vou pedir vista desse processo, só para dar uma... de provas, é bom. Só para dar uma olhada, e porque eu estou vendo também, por coincidência, acho que, me corrija se eu estiver errada, doutor Marcos, mas esse processo, por uma coincidência, a relatoria foi do doutor Toscano, né? Foi do doutor Toscano na Câmara Superior. E eu vi que teve um debate, teve uma vista de vários juízes, e tem aqui os memoriais que o doutor, acho que protocolou, não sei, eu vi agora, estou vendo agora. Então, doutor Rubens, antes de responder a sua questão, eu gostaria de pedir vista, porque conforme for, eu já trago com a solução. Ótimo. Tá? A não ser que os demais queiram registrar alguma coisa, mas talvez seja melhor a gente debater no retorno, mas fica aberta a palavra aí para os demais. Estamos de acordo de uma manifestação posterior. Vou gravar aqui o pedido. Já está registrado, né, Rubens? Já sim. Não, por favor, ignore algumas falhas de digitação que teve aí, que eu tenho um péssimo hábito de não revisar com muita atenção o voto antes de subir. Só você faz isso, viu? Eu não faço. Nunca. Vamos lá. Então, eu me concedi vista. Doutor Marcos, eu acho melhor. Eu vou... Se o processo sair em vista comigo, eu vou dar uma olhada. Um processo que tem as suas particularidades. Processo, acho que são quase 2.000 páginas, né? Então, para não fazer nada aqui rapidamente, eu prefiro analisar com um pouco mais de calma, tá bem? E quando esse processo retornar para a pauta, se o senhor quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento. Tá ótimo. Muito obrigado. Tá bem? Obrigada.
Bom dia para o senhor também. Bom, então, vistas concedidas, encerramento, julgamento. Ok. Agora, só um instantinho. Agora nós vamos para o processo 41.23.238, Nobreaço, processo de minha relatoria. É um pedido de retificação de julgado. Está presente aqui o doutor Otávio. Doutor Otávio, me permita aqui só fazer uma breve apresentação do caso. Deixa eu só abrir aqui. Bom, é um pedido de retificação de julgado. O contribuinte alega aqui alguns erros de fato. E deixa eu só descer aqui. Foi uma decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso ordinário, relativamente aos itens 2, 4 e 5, e os demais foram liquidados. Aqui o erro de fato, se eu não estou enganada, doutor Rubens, é um processo que foi de sua relatoria. Sim. Então, a autuada afirma que o laudo original não teria sido, uma das questões, que o laudo original não teria sido analisado pela decisão, que não houve a comprovação do fato concreto por parte da fiscalização. Opa, faltou aqui fiscalização. E um terceiro ponto, mas assim, para ser bem sucinto, né? O doutor depois vai esclarecer. E o terceiro erro, de fato, seria que a decisão teria se baseado no argumento da fiscalização quanto ao domínio do sítio de internet ind.ind, sem levar em conta que a autuada possui domínio.com há muito tempo e fez a demonstração lá, as folhas 309. Esses são os 3 pontos que a autuada ela faz uma exposição sobre cada um desses itens, mas de forma objetiva eu penso que é o que é necessário para uma breve apresentação do caso, então eu passo a palavra para o doutor Otávio. Bom dia a todos, obrigado, presidente, obrigada a todos presentes. Estou aqui em substituição ao Dr. Pedro Lunardelli, é uma responsabilidade grande substituí-lo, né? Então, prometo ser breve e me ater aqui ao pedido de retificação de julgado sem entrar no mérito ou no que foi trazido no recurso ordinário. Né? Como bem relatado e trazido pela presidente, a discussão aqui, basicamente, ela remanesce na comprovação e na equiparação da recorrente a estabelecimento industrial para fins de suspensão ou do diferimento, né? Aqui no nosso pedido de retificação de julgado, nós trouxemos aí que houve um erro cometido pelas decisões recorridas e principalmente no acórdão recorrido, de que houve a decisão foi tomada com base em incertezas e indícios trazidos pela fiscalização, sem qualquer provas, né? E há diversos trechos nas decisões recorridas que evidenciam tal fato, como, por exemplo, aqui abre aspas, tudo indica que também realiza industrialização em seu estabelecimento, abre aspas novamente, fortes indícios, né? E, novamente, abre aspas, não há como definir com certeza, fecha aspas, se a empresa faz industrialização em seu estabelecimento. Então, o outro ponto, como bem trazido também pela presidente, é com relação à omissão ao lado original na análise do recurso ordinário, né? O recurso ordinário, ele se ateve, o acórdão do recurso ordinário, ele se ateve estritamente à complementação feita pela recorrente, né? O laudo trazido às folhas 291 e 306 não foi analisado pelo acórdão recorrido, e é por isso que a gente aponta aí essa omissão.
O laudo, ele basicamente aduz que no estabelecimento da recorrente não há industrialização, mas sim o comércio, né? O comércio de sucata. E com relação ao domínio, de fato, o acórdão recorrido e a fiscalização se limitaram a dizer que, em decorrência do ponto IND, era que haveria uma industrialização da recorrente, né? No próprio recurso de retificação de julgado a gente trouxe, e também nos autos das folhas 309, salvo engano, foi demonstrado que a recorrente também detinha o domínio .com, que é usualmente utilizado, né? E era isso que eu tinha para acrescentar ao julgamento, e somente isso acrescentar mesmo. Obrigado, bom dia. Doutor Otávio, parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Bom, eu vou passar então ao voto. Deixa eu só diminuir a tela aqui para ficar mais fácil. Bom, então, em breve síntese, a autuada alega que não houve aprofundamento do laudo técnico de folhas 291 e 306 e que somente o laudo de folhas 518 e 521 teve alguma análise, destacando o seguinte trecho da decisão recorrida. Analise o laudo de folhas tais, mas o mesmo apresenta tabelas com as folhas tais desacompanhadas de quaisquer provas e conclui que o controle de estoque de mercadorias por NCM do autuado não é satisfatório, que o mesmo não possui um controle efetivo de estoques e que somente seria possível verificar as posições de estoque se realizada a movimentação a partir das entradas e saídas de documentação fiscal constantes do registro de entrada e saída, nos registros de entrada e saída. A autuada afirma que o laudo de folhas 518... senhores, eu acho que tem um problema aí na numeração, mas depois eu corrijo. A autuada afirma que o laudo de folhas 518 complementa e esclarece o documento de folhas 291 e, desta forma, inexistindo justificativa para desconsideração do parecer técnico original. A omissão levou a premissas equivocadas adotadas no deciso, que considerou que as informações lá constantes vieram desacompanhadas de prova. A recorrente insiste que o trabalho técnico apresentado foi baseado nos documentos apresentados à fiscalização, invocando precedentes deste tribunal. O segundo erro de fato alegado pela autuada é que não houve a comprovação do fato concreto por parte da fiscalização, levando à adoção de premissas adotadas, causaram defeito na estrutura lógica e silogismo decisório. Deixa eu só colocar em destaque. A autuada destaca vários trechos do venerando acórdão. Então, eu trago aqui alguns pontos que diz assim: ele sustenta o agente fiscal ter presenciado no local. Não estou dizendo que isso acontece, não teve prova, é só declaração do fiscal, mas é um indício forte. Outro trecho: obviamente não há como definir com certeza. Esses foram os trechos destacados no pedido de retificação julgada. Bom, o terceiro erro de fato alegado é que a decisão atacada teria se baseado também no argumento da fiscalização quanto ao domínio do sítio de internet da autuada, .ind, sem levar em conta que a autuada possui o domínio .com há muito tempo, conforme demonstrado. A decisão atacada não merece reparos. O ilustre relator analisou as provas dos autos e alegações dos interessados e, de forma objetiva e clara, lançou as razões de seu convencimento pela procedência dos itens remanescentes do AIM. O ponto fulcral do AIM é a ocorrência ou não da industrialização de sucata no estabelecimento da autuada, que define a hipótese de interrupção do deferimento da entrada do produto, sucata. Nesse sentido, o relator delimitou a matéria em análise. E eu trago um trecho aqui lá das folhas 590 a 591, que eu vou pedir vênia para não ler, mas é um trecho em que o relator ele constrói todo o convencimento dele com as provas dos autos.
E sigo. Tecendo tais considerações, o convencimento acerca das acusações foi construído com base nos documentos apresentados pelos interessados. Vale ressaltar que foram várias as razões que levaram o ilustre relator a concluir pela procedência do AIN, mas não foram analisadas isoladamente como pretende a autuada, quando alega erro de fato, tais como fotos do site, folhas tais, onde a autuada oferece produtos cortados sob medida, manufaturados através de vários processos e diferentes espessuras. B. O domínio do site.ind, estabelecimento industrial. C. As declarações do sócio Maurício Sapienza, que disse o seguinte, de folhas 242, que diz o seguinte, a nota fiscal, a nota número tal, da Condefer é um retorno de industrialização da nota fiscal de número tal. Retornou uma parte com a nota fiscal tal e a outra parte com essa nota em referência, que eu esqueci de enviar para a contabilidade lançar. D. A alegação em defesa que corrobora a ação fiscal, uma vez que a própria autuada afirma que a remessa a terceiros para industrialização é sobra de cortes de bobinas para ele realizados no estabelecimento. Folha 591. Aí eu trago mais um trecho aqui da própria manifestação do autuado. E sigo. Apenas nesses poucos trechos mencionados é possível notar que a decisão atacada analisou com profundidade os temas abordados no recurso ordinário e fundamentada nas provas dos autos, inclusive declarações do próprio sócio da autuada. O laudo pericial foi analisado a contento e, como bem informou a peticionária, o parecer técnico mencionado na decisão atacada é complementar e, desta forma, não se pode alegar, pelo simples fato do juiz não ter mencionado as folhas do laudo original, que esse deixou de ser considerado. Ao mencionar, abro aspas, obviamente não há como definir com certeza que a sucata remetida pelo autuado para a industrialização seja exatamente aquela por ele comprada ou aquela gerada por supostos cortes por ele realizados no estabelecimento, nas bobinas danificadas. Esse trecho, a decisão fincou o entendimento que a autuada não se desvencilhou do ônus para demonstrar a distinção entre a ponta de bobina adquirida, folha 77, e a suposta ponta de bobina enviada para industrialização tratada pelo recorrente como subproduto de aquisição de bobinas danificadas. Para a decisão recorrida, restou demonstrado a autuada adquire e vende sucatas e também envia quantidade de sucata para industrialização por terceiros, e B, o trabalho técnico não veio acompanhado de provas incontestes relativamente às operações descritas. Vale acrescentar que o laudo original é datado de 27 de setembro de 2019, data que o expert observou as atividades e funcionamento da autuada, ou seja, momento posterior às operações do caso concreto. Por esses motivos, entendo que a decisão não merece reparos, inexistindo erros de fatos alegados. O juiz deve apreciar as provas, fundamentando suas razões e decidir o que, a meu ver, foram plenamente atendidos todos os requisitos legais. Entendo que não há omissão, falta de análise de provas e argumentos que possa colocar em dúvida o quanto consignado no venerando acórdão. Ao afirmar a impossibilidade de extinguir os produtos adquiridos remetidos à industrialização por falta de provas, o ilustre relator não colocou em dúvida o trabalho fiscal, mas o fez em estrita observância do princípio do livre convencimento do juiz e não pode ser considerado erro de fato. As acusações foram demonstradas, o que ficou absolutamente consignado na decisão atacada. Ao meu ver, o pedido de retificação de julgado sequer deveria ser conhecido. No entanto, considerando a petição recentemente formulada pela douta representação, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para limitar os juros ao patamar da taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10. É como voto, enquanto eu faço aqui só algumas correções, em relação aqui especialmente aos números e algumas correções que eu fui fazendo durante a leitura, eu passo a palavra para os meus pares, começando pelo doutor Paulo. Acompanho integralmente o voto, presidente. Doutor Odilo, ou doutor Rubens. Eu não tenho considerações, acompanho o voto, presidente.
Eu também acompanho o voto da relatora. Apresentação. Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Essa numeração aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Pedido de verificação de julgado, conhecido parcialmente, parcialmente provido, ordinário, conhecido integralmente, parcialmente provido. Então, registrar. Ok. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciar a votação. Opa. Muito bem. Então, o processo 41.23238, pedido de retificação de julgado foi parcialmente conhecido e parcialmente provido, e o recurso ordinário integralmente conhecido e parcialmente provido. Doutor, é esse o resultado. Obrigado a todos, uma boa sexta e um bom final de semana. Obrigada para o senhor também. Então, encerrar o julgamento. Ok. Bom, doutor Odilo, agora nós vamos para o último da pauta, processo 40.27.463, Thomas Greg, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, não temos presentes para a sustentação oral. Então, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação, uma apresentação resumida do voto. Doutor Odilo está sem áudio, tá? Tá no muda. Eu já vou editar o relato e em seguida eu já faço. Tá certo.
O voto já está registrado. Trata-se apenas de uma acusação e se refere a cartão inteligente, o Smart Card, que a recorrente entende que é ISS e o fisco entende que seria ICMS. Então, ele se refere a operações tributadas pelo ICMS, considerando as tributadas pelo ISS. Cartões magnéticos com chip, com fornecimento total dos insumos e da mão de obra de fabricação. No período de janeiro a maio de 2010, foram emitidas notas fiscais sem destaque do ICMS, mencionando o material empregado e a mão de obra de fabricação, com tributação exclusiva do ISS. A partir de junho de 2010 a dezembro de 2011, passou a emitir notas fiscais de serviço, com valor englobando o material empregado e a mão de obra de fabricação, e emitindo nota fiscal de simples remessa para o envio da mercadoria. Esse auto foi objeto de defesa e ele foi mantido em primeira instância. Na interposição do recurso ordinário, foi alegado que tinha vício na decisão, porque ela não teria se pronunciado sobre uma ação judicial que o contribuinte alegava que possuíam uma ação judicial. Então, a primeira Câmara julgadora, ela anulou a primeira Câmara julgadora, ela anulou a decisão de primeira instância. E o órgão julgador, face à anulação, ele então converteu o julgamento em diligência à PGE para ver se haveria identidade de objeto. No retorno de diligência, a representação observou que nessa decisão judicial não havia menção expressa a cartão inteligente Smart Card. Então, esse AIN foi mantido, né? Foi julgado. O auto de infração foi mantido. E no recurso ordinário, a recorrente diz que, em que pese a PGE não ter dito de modo expresso, né, que a ação não abrangeria o Smart Card, os laudos do quesito, do período do perito, né, poderia entender que foi tratado também essa questão do Smart Card. E ela entende que o Smart Card é impressão gráfica e que, portanto, estaria sujeita ao ISS. Cita, inclusive, que tem concorrentes, né, que têm ação judicial dizendo que o cartão inteligente está sujeito só ao ISS. No item 18, então eu digo, primeiramente, cabe ressaltar que, face à decisão da primeira Câmara Julgadora, que anulou a decisão ACO, o líder julgador de primeira instância, face às alegações da recorrente, no sentido da existência de ação judicial declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de tutela antecipada, apelação número tal, que afastou a incidência, antes de proferir nova decisão, converteu o julgamento em diligência à PGE. Adota a representação fiscal elaborar o parecer pelo cumprimento da diligência solicitada
a PGE, destacando que, além da informação da PGE, no sentido de que nas decisões proferidas não há menção específica a cartões inteligentes, Smart Card, o artigo 313-19 determina, inclusive, a substituição tributária em relação a essa mercadoria. Aí eu faço aqui destaco aqui um trecho da decisão do órgão julgador, e no item 19.1, como apontado pela decisão atual, a decisão judicial proferida nos autos do processo tal, que afastou a incidência do ICMS nas operações com composição gráfica, constante julgado em favor do autuado, não abrange a confecções de cartões magnéticos com chip, objeto da presente aí, fato também confirmado pela PGE. Haja vista que o entendimento da recorrente, no sentido de a confecção de cartões magnéticos abrangeria os cartões inteligentes, essa conclusão não pode ser extraída das peças processuais da ação judicial, inclusive da decisão que transitou em julgado, considerando-se que a atividade desenvolvida pela contribuinte foi abordada de modo genérico, sem considerar as especificidades introduzidas no processo de elaboração dos smart cards, que o diferenciam do cartão magnético comum. No entendimento do ilustre julgador de primeira instância, a súmula 156 do STJ foi editada no ano de 1996, sendo certo que, ao tempo de sua edição, o STJ não contemplava a introdução do smart card no mercado brasileiro, que somente veio ocorrer anos mais tarde. A esse respeito, a diretoria da representação fiscal traz exemplos de julgados do STJ, nos quais se reconhece que a súmula não pode ser utilizada de maneira ampla e genérica, com o intuito de caracterizar qualquer atividade que envolva impressão gráfica com prestação de serviço de composição gráfica. Assim, de acordo com a adesão à qual não há como se presumir que o Poder Judiciário tenha emitido qualquer juízo sobre a tributação na atividade de fornecimento dos cartões inteligentes. Por esse motivo, a decisão judicial proferida no processo tal, em favor do contribuinte, não traz consequências práticas para o desfecho do presente processo administrativo tributário, seja para fins de reconhecimento de concomitância, seja para acolhimento da prestação do autuado, por se tratar de matéria diferenciada. Com efeito, em relação à existência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de tutela tal, a apelação tal, é outro auto de infração. É o auto de infração 219.482. Petição inicial às folhas 278.313. Esse auto de infração ele foi lavrado no ano de 2007. Só que, como é em papel, eu fiz uma pesquisa e eu não consegui o teor desse auto de infração. Então, a decisão judicial é fácil da lavratura do auto 219.482 de 2007, esse atual é 2013, que afastou a incidência do ICMS nas atividades gráficas executadas pelo contribuinte. A PGE, em despacho às folhas 77, informa que nas decisões proferidas não há menção específica a cartões inteligentes, smart cards, que, como apontado em parecer da douta representação fiscal, são tributados pelo ICMS. Pelo exposto, considero que não restou configurada a concomitância, de que trata o artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457. Assim, entendo que não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido que, pelas informações do laudo pericial, é possível constatar que o objeto do processo judicial tratou também de cartões utilizados tanto pelas instituições financeiras quanto pelas administradoras de crédito, assim como as informações do laudo técnico elaborado pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, a pedido da recorrente. Haja vista a informação da PGE no sentido que, nas decisões proferidas, não há menção específica a cartões inteligentes, smart card, aplicando ao presente o disposto no artigo 30, parágrafo 2º da Lei 13457, que determina que o curso do processo administrativo tributário, quando houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá procedimento em relação à matéria diferenciada, conforme dispuser o regulamento. Observe que, além do entendimento gerado na resposta à consulta
732/2010, pela adesão à COP, o entendimento da consultoria é no sentido de que as operações com cartões inteligentes, Smart Card, são tributadas pelo ICMS, assim como não é aplicável a disciplina da indemnização por conta de terceiros às operações que um estabelecimento industrializador contratado utiliza matéria-prima predominante própria. Eu cito uma resposta à consulta que trata dos Smart Cards, consulta 2022, e cito também uma consulta sobre a industrialização por conta de terceiros. Aí no item 19.8, pelo exposto de acordo com o entendimento da consultoria tributária, será da resposta à consulta 26.146/2022, as operações distantes a contribuinte paulista com mercadoria etiquetada RFID, encapsuladas em NAIR, classificadas no Código 85.23.52.10 da NCM, estão sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS, devido por substituição tributária, uma vez que tais mercadorias se enquadram no item 63 do anexo 20 da portaria 68/2019. Ademais, de acordo com o entendimento da consultoria tributária, será na resposta à consulta 26.562/2022, não é aplicável a disciplina da industrialização por conta de terceiros às operações em que o estabelecimento industrializador contratado utiliza matéria-prima predominantemente própria, de modo que na saída das mercadorias do estabelecimento industrializador deve ser utilizado CFOP referente à venda de produção do estabelecimento, e a operação deve corresponder ao total do produto. Registro que a recorrente emitiu nota fiscal de saída da mercadoria, conforme determina o artigo 125, inciso 1. Nesse mesmo sentido, o entendimento da outra representação fiscal, aqui eu faço destaco um trecho da representação fiscal, (19.12). Como apontado pela outra representação fiscal, os cartões inteligentes fazem parte da tabela de incidência do IPI, com alíquota de 5%. Como bem observado pela outra representação fiscal, os cartões inteligentes produzidos pelo autuário não se confundem, não se constituem em simples cartões de plástico com impressão gráfica personalizada, mas sim mercadoria. Não há como se admitir que os produtos que tratam esse auto de infração se confundem com a atividade prevista no item 305, posição gráfica da lista de serviços. Haja visto que a função a que se destinam esses cartões decorre integralmente do microprocessador e da memória embutido no plástico do cartão. Se ausentes esses componentes, o Smart Card não tem essa natureza, deixando de ter qualquer utilidade para o seu usuário, não se aplicando o disposto na súmula 156 do STJ, por não se tratar do chamado cartão de visita, que, como visto, não pode ser confundidos. Por fim, como destacado pela outra representação fiscal, nas decisões proferidas pela Câmara Superior, cito aí foram citados vários processos, a Câmara Superior decidiu pela incidência do ICMS no fornecimento de cartões inteligentes, Smart Card. Ou seja, o entendimento da Câmara Superior é que o Smart Card é tributado. No meu entendimento, a alegação da recorrente que 2 dos principais concorrentes já tiveram decisões judiciais proferidas, no sentido de determinar que a atividade em debate está sujeita ao ISS e não ao ICMS, não firma ação fiscal, de acordo com o artigo 28, no julgamento é vedada a passar a aplicação de leis sobre alegação de inconstitucionalidade, e salvar as espaços de inconstitucionalidade nessas previstas, que seria aquela pelo Supremo. Pelo exposto, a infração restou perfeitamente configurada, de modo que a decisão judicial a favor da recorrente não infirma ação fiscal. Haja visto que não restou conferida a concomitância, de que trata o artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13457. E pelo fato de que a jurisprudência da Câmara Superior desse secreto tribunal é no sentido de que as operações com cartões inteligentes são tributadas pelo ICMS. Então, do exposto, fica mantida a exigência fiscal do item 1.1. O autuado protocolou petição solicitando a aplicação da súmula 10, relativa aos juros do débito fiscal.
Aí eu cito a súmula, né? Então, ante o exposto, conheço o recurso ordinário para, no mérito, dar seu parcial provimento, mantendo o item 1.1 e retificando a taxa de juros aplicada ao débito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto. Primeiro eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que acho que ele quer fazer uma manifestação. Obrigado, presidente. Parabenizo, doutor Odilo, pelo voto também. Sempre que a controvérsia envolve a definição de qual imposto incide, é sempre uma controvérsia disruptiva, né, estruturante e com consequências drásticas, né, para o contribuinte. Esse tema é bastante conhecido, né, do TIT, mas foi a primeira vez que eu examinei e firmei um convencimento e preparei um voto. E aí não sabia se ia ser só uma declaração de voto ou um voto divergente, mas acabou sendo um voto divergente, enfim, eu tenho um entendimento diferente do Dr. Odilo, e, enfim, não sei como você prefere, presidente, posso lançar e fazer a leitura, não é um voto muito longo, não. Como achar melhor, doutor, pode tá lançar, bom, né? vou fazer, e aí depois a gente debate. Eu solicitei aqui. Eu vou redigir. Tá registrado o voto. Pode que eu puder passar a leitura. Perfeito, vamos lá. Permito-me divergir do ilustre relator pelas razões que seguem. As atividades de industrialização por encomenda revelam, com especial dramaticidade, toda a complexidade e anacronismo do nosso sistema tributário sobre consumo, erigido sobre uma cada vez mais fugidia e nebulosa distinção entre obrigação de dar e de fazer, entre bem e serviço, atribuídas à competência tributária de distintos entes federativos. E a composição gráfica é um dos exemplos mais emblemáticos dessas atividades que envolvem um fazer por encomenda. Após intensa divergência pretoriana, a hoje quase trintenária súmula STJ 156 assentou que a atividade de composição gráfica atrai a incidência do ISS, não do ICMS. Em 2009, o verbete foi reafirmado no rito dos recursos repetitivos. Quando conceitos jurídicos estão assentados, o desafio do hermeneuta passa a ser, então, de qualificação jurídica dos fatos, isso é, de adequada subsunção dos fatos àqueles conceitos. Afinal, de nada adiantarão o labor jurisprudencial e doutrinário em divisar corretamente os conceitos X e Y, se, ocorrido o fato X, o operador do direito nele enxerga o fato Y. É o que, lamentavelmente, sucede no segmento econômico objeto deste processo. Embora a subsunção tributária da composição gráfica esteja muito definida, a dúvida sobre o que é composição gráfica permanece, sendo inclusive reavivada diante do avanço tecnológico, mantendo acesa a controvérsia entre fiscos e contribuinte. Nesses autos, está especificamente em disputa a qualificação jurídica da atividade de confecção por encomenda dos chamados smart cards, que são os atuais cartões bancários com chip, de crédito ou débito, tão conhecidos do grande público. Na resposta à consulta 732 de 2011, a Autoridade Fiscal Paulista já reconheceu, se não por um genuíno convencimento, ao menos por uma pragmática resignação, que a confecção dos antigos cartões magnéticos tipifica a composição gráfica, alheia, portanto, à materialidade do ICMS. Tratando-se de smart cards, porém, o fisco paulista entende que há uma completa alteração na ontologia daquele pedaço de plástico. A aplicação do moderníssimo chip, a seu ver,
abro aspas, já extrapola um simples serviço de composição gráfica. Fecho aspas. Não penso que seja assim. Conceitualmente, o cartão com chip é em tudo similar a seu antecessor magnético, o qual, nas décadas de 80 e 90, era tão moderno quanto é, para nós, hoje, o Smart Card. O chip é, para a recorrente, apenas mais um insumo, tanto quanto já o era a ultrapassada tarja magnética. A recorrente não é vendedora de chips e a mera aposição desse item no cartão não a converte em uma empresa de TI ou em uma indústria ligada à área de tecnologia. Seus ativos fixos e suas instalações seguem sendo compatíveis com a de um parque gráfico, onde cartões personalizados são confeccionados. Entendo, enfim, que os aprimoramentos tecnológicos inerentes ao Smart Card não modificam o cenário fático a ponto de deslocar a sua confecção para além das fronteiras da materialidade conhecida como composição gráfica. Trata-se apenas de mais uma espécie desse gênero. Essa conclusão tem um reflexo decisivo sobre os impactos da ação judicial, número tal, que a recorrente ajuizou, nos presentes autos. Como se sabe, a recorrente judicializou naquela ação precisamente a controvérsia sobre qual imposto, o ISS ou ICMS, incide sobre suas atividades gráficas. Referida ação transitou em julgado favoravelmente às suas pretensões. Eis o dispositivo do acórdão proferido pelo TJ. Eu transcrevo rapidamente aqui. Merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a presente ação para declarar a não incidência do ICMS sobre os produtos gráficos produzidos pela apelante com a inversão dos outros. A decisão, como se vê, não menciona especificamente a atividade de produção de smart cards. Isso, porém, não deve afastar a incidência da coisa julgada sobre esse item do portfólio da recorrente, até porque nenhum outro item é mencionado expressamente, nem cartões magnéticos, nem formulários, rótulos, cartelas, etc. Fôssemos interpretar assim tão restritivamente o decisum, e teríamos que concluir, contra todas as melhores orientações hermenêuticas, que ele não tem aplicação prática alguma, sendo peça judicial inútil. Como seu objeto cognitivo, a referida decisão judicial menciona produtos gráficos produzidos pela apelante, pois a perícia judicial realizada nos autos menciona cartões plásticos de instituições financeiras, dentre os itens produzidos pela recorrente, sendo razoável assumir, então, que a decisão judicial alcance esse item do portfólio periciado. Não vejo diferenças relevantes entre os antigos cartões magnéticos e os atuais cartões com chip, conforme expus acima. Assim, penso que ambos cabem perfeitamente no alcance semântico da expressão cartões plásticos de instituições financeiras. Entendo, pois, que a hipótese fática desta autuação está alcançada pelos efeitos da ação tal. Como a ação judicial já transitou em julgado, não se trata de simples concomitância a ensejar o desconhecimento da impugnação nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457. Trata-se, sim, de afronta à coisa julgada a ensejar o cancelamento do lançamento. Mas ainda que não houvesse coisa julgada formada em favor da recorrente, entendo que o lançamento mereceria igual desfecho. Explico-me. Como mencionei, a súmula STJ 156 posicionava a composição gráfica dentro dos limites de incidência do ISS. Assim foi até 2011, quando, no vanguardista julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF ousou reconstruir a jurisprudência da matéria. Sob a relatoria corajosa de Joaquim Barbosa, o Supremo então erigiu a destinação industrial ou comercial do produto encomendado como critério definidor da competência tributária sobre a composição gráfica. Segundo o relator daquela ADI, a solução para o impasse tributário, abro aspas, está no papel que essa atividade tem no ciclo produtivo, fecho aspas. Se os produtos gráficos forem integrados pelo encomendante em subsequente etapa de industrialização ou revenda, a operação por encomenda será considerada mercantil, ainda que atenda a especificações e instruções do encomendante. Mitigou-se a importância das customizações e personalizações da encomenda. Emprestou-se, com algum pragmatismo, relevância à harmonia da cadeia produtiva. Passou-se a olhar para a floresta, não mais para a árvore. Esse novo racional pretoriano tornou-se direito positivo com a Lei Complementar 157 de 2016, que deu a nova redação ao item 1305 da lei, que eu transcrevo aqui. Portanto, a partir da Lei Complementar 157,
a atividade de composição gráfica, até então afeita exclusivamente ao ISS, passou a atrair o ICMS, a depender da posição do encomendante na cadeia comercial. O ISS, enfim, cedeu para o ICMS parte do espaço que lhe assistia dessa materialidade. Qual a relevância desse ponto? A relevância está em que, mesmo sob esse novo e mais restrito âmbito de incidência do ISS, a hipótese dos autos continua subsumindo-se à materialidade do imposto municipal e não do estadual. Afinal, as instituições financeiras encomendantes dos smart cards não os revendem nem os utilizam como insumos industriais, encerrando-se assim a cadeia de circulação. É verdade que os distribuem a seus clientes correntistas, mas essa distribuição, a toda evidência, não configura operação mercantil. Até porque, sobre a eventual anuidade cobrada dos correntistas pela emissão do cartão, incide também o ISS, item 1514 da lei, e a autoridade fiscal estadual jamais pretendeu avocar para si essa base de cálculo. Portanto, o ICMS não poderá incidir na confecção de smart cards, nem mesmo no cenário pós-LC 157, muito mais generoso com as pretensões fiscais estaduais. A jurisprudência do TJ é até aqui francamente convergente com o entendimento ora sustentado. Em seu recurso ordinário, a própria recorrente mencionou duas apelações julgadas em 15 e 19, ambas contrárias à incidência do ICMS sobre a confecção de smart cards. A esses dois precedentes, acresço mais outro primoroso e recente acordo da 8ª Câmara de Direito Público, que eu transcrevo aqui o trecho mais relevante. Como se vê, esse julgado aborda e consagra os seguintes postulados aqui defendidos. A avançada tecnologia embarcada no smart card não altera a natureza do serviço de composição gráfica. E o fornecimento dos cartões aos clientes da instituição financeira não configura operação mercantil. Enfim, o lançamento não se sustenta, seja em razão da coisa julgada firmada na ação tal, seja em razão de meu convencimento pessoal, firmado a partir da análise da evolução legislativa da matéria. Diante o exposto, voto para cancelar integralmente o auto. É o voto, presidente, tema interessante para debate, né? Doutor Paulo, parabenizo pela excelente análise, pelo voto. É sempre um tema interessante. É a segunda vez que eu me deparo com essa matéria, mas o outro processo havia lá uma questão que acabou sendo cancelado o auto de infração, mas havia uma particularidade naquele processo. Até fui olhar agora para ver se já foi julgado, mas ainda não foi julgado na superior. E eu vejo a superior talvez um pouco dividida, porque eu encontrei alguns recursos que sequer foram conhecidos recursos da Fazenda que sequer foram conhecidos. Mas eu gostaria de ouvir a representação primeiro. Bem, é conhecido no processo a posição da representação fiscal, ela está conforme o voto do Dr. Odilo, relator nesse processo. A nossa impressão é que o cartão com chip, na verdade, altera fundamentalmente a natureza desse objeto, né? Porque antes, com a tarja ou os cartões de visita mais antigos, né, que não tinham nenhum elemento eletrônico junto a eles, as operações que você podia fazer com esses cartões eram muito limitadas. E, na verdade, a ausência do chip, ela altera completamente a destinação e a utilidade desse objeto, né? Ela não é inócua, né? Ela altera efetivamente a utilização que se faz desses objetos, né? E evidentemente que para o contratante a ausência do chip significa inutilidade dessas mercadorias, né? desses bens. Portanto, a nosso ver, sim, há uma alteração fundamental, o que afasta a incidência da decisão judicial mencionada pela autuada e também
mencionada no brilhante voto do Dr. Paulo Roberto, bem como afasta também a possibilidade de que isso fosse alcançado pela alteração legislativa, da mesma forma. O que queremos dizer com isso é que a inclusão do chip RET, que é fundamental nesse bem, não é composição gráfica. Esse é o ponto. Não se trata de uma composição gráfica a posição de um chip nesses cartões. Por isso, o nosso entendimento é que incide ICMS nessas operações em debate aqui. Essa argumentação, juntamente com o brilhante voto do Dr. Odilo, que faz essa peroração de forma muito mais detalhada, que é o entendimento da representação fiscal que submetemos à apreciação dos outros julgadores. Obrigado. Obrigada, representação. Doutor Odilo, o senhor mencionou algumas decisões aqui que foram tomadas na Câmara Superior. As acusações são exatamente as mesmas desses autos? Deixar de emitir notas fiscais. São os precedentes, né? E aqui nós estamos, o que é? Também é falta de emissão? O doutor Odilo está sem áudio. Oi, não tô... Ai, desculpa, eu coloquei aqui a tela bem na frente dele. Não, é que acho que o doutor Odilo está falando, mas ele está com o áudio desligado. Agora eu liguei. Deixa eu... No voto, eu... No voto, no item 19.11, então eu destaco aí o apontado pela douta representante fiscal. Então, a Câmara Superior porque a representação fiscal detalha. Então, a IN 4034068 trata de smart card. Mas é deixar de emitir notas fiscais, né? Do Acusação. conhecido e desprovido. O item 4034059 trata de solidariedade. O item 4031675 solidariedade. Só pode ser emitido nota fiscal quando é saída de mercadoria. Se é uma composição gráfica sujeita ao ISS, então não pode ser emitido nota fiscal. Não pode ser emitido nota fiscal se o... Então, eu não vi com mais detalhes esses acordos, mas para a emissão de nota fiscal é quando a saída de mercadoria. E o contribuinte emite nota fiscal na remessa, né? Ele emite nota fiscal na remessa. E a lei paulista diz que o smart card é tributado pelo ICMS. Então, eu acho que, de acordo com o artigo 28, eu não posso afastar a aplicação da lei a título de inconstitucionalidade, a não ser que seja a DIN, decisão do Supremo, que eu não vi no caso. Eu acho que nem devia se falar em concomitância, porque essa ação judicial é de 2007.
muito antiga. E ela não trata de smart card. Veja bem como detalhou a representação fiscal. O chip não é produzido pela gráfica. A gráfica não produz chip. Ela adquire o chip e coloca no cartão. O chip é uma mercadoria. Ela não é uma composição gráfica. O chip, que é essencial para o cartão, não é produzido por ela. Eu acho que isso só reforça como... Eu acho que tudo se resolve em saber qual é a importância que a gente dá para o chip, né? Disso decorre toda a repercussão da ação judicial e tudo mais. Eu desmistifico um pouco a importância do chip. Lógico, o chip é moderníssimo, mas como o doutor Odilo comentou, para a indústria gráfica, ela importa o chip e coloca no cartão. Quer dizer, é um aspecto pouco relevante das atividades que ela faz. É isso aí, o chip dela, ela não entende nada de chip, não entende de tecnologia, ela é uma gráfica, ela faz o cartão, só que agora ela insere um chipzinho lá dentro do cartão. Para mim, passo... o chip, obviamente, é relevante, mas, assim, ela não vende chip, né? Ela fabrica o cartão, ela é um parque gráfico, é isso que o contribuinte tem, né? E só para também registrar, quer dizer, eu não estou aqui afastando lei nenhuma fundamento de inconstitucionalidade, né? Eu estou aplicando a lei complementar. Eu acho essa evolução legislativa do item 305 super relevante, assim, quer dizer, agora, né, a súmula 156 está amputada, né? A súmula 156 dizia que era 100% ISS, e agora, a partir do julgamento da ADI, construiu-se um novo critério. Então, agora, a composição gráfica não é mais ISS só, é metade ISS, metade ICMS, a partir do critério, né, da posição na cadeia do encomendante. E mesmo nesse critério, continua ISS, porque o banco não revende o cartão, né? Ele entrega gratuitamente numa operação que não é mercantil. Gostaria de só um detalhezinho, se a senhora me der licença. Claro, sempre. Na acusação, ela fala, ela deixou de pagar o ICMS e tal, e lá na frente ela fala assim: a partir de junho de 2010 a dezembro de 2011, passou a emitir notas fiscais de serviço, com valor englobando o material empregado e a mão de obra de fabricação, e emitindo nota fiscal de simples remessa, com o mesmo valor da nota fiscal de serviço para acompanhar as mercadorias, cartões magnéticos com chip, até o autor da encomenda, ou para outro por conta e ordem deste, conforme se comprova pelas notas fiscais de serviço e respectivas notas fiscais de remessa. Então, eu só queria fazer essa lembrança, trazer aqui essa lembrança, porque nessa questão, a própria autuada reconhece que é uma mercadoria, tanto que emite uma nota fiscal de simples remessa, né? Eu acho que é importante, inclusive, para poder fazer uma ligação com os precedentes da Câmara Superior. Eu imagino aqui, tentando me colocar no lugar do contribuinte, ele emite a nota de simples remessa como uma tentativa meio quase que desesperada de se equilibrar nos pratos das obrigações acessórias de ISS e ICMS, porque, né, até para remeter os cartões, a autoridade fiscal pode não entender o que, né, isso aqui é mercadoria, não é? Então, assim, eu não vejo isso como uma postura incoerente ou como quase que uma confissão. Pelo contrário, ele emite a nota fiscal de serviço. E aí, meio que para dar alguma satisfação prática para a autoridade fiscal estadual, emite a nota de simples remessa. Eu, assim, não dei muita relevância para isso, né, para formar o meu convencimento por essas razões. Doutor Rubens, está quietinho aí pensando. Bom, eu estou ouvindo os debates, né? Os votos são muito bons, né? São votos brilhantes, assim, são muito bons. Os dois têm razão. Você não consegue afirmar com absoluta certeza nada, né? É uma situação, uma zona cinzenta, né? E nesses casos, eu opto em me alinhar com a posição do físico, porque um autocancelado aqui, ele
acabou, né? Então, essa discussão, eu acho que ela vai se decidir nos tribunais, né, que vão realmente decidir isso daqui. O fisco tem a posição deles, o contribuinte tem a posição dele, é uma zona cinzenta, os argumentos são bons de ambos os lados, não tem assim uma certeza de nada. Então, eu acompanho o voto do Dr. Odilo nesse sentido de que, tratando-se de bem público, né, e não havendo certezas nessa situação, apenas assim, uma convicção, eu ad cautelam, eu me alinho à posição do Dr. Odilo pela manutenção do crédito tributário, que eu novamente acredito que esse assunto não será resolvido definitivamente no âmbito administrativo, mas no âmbito judicial, provavelmente nos tribunais superiores. Então, esse é o meu voto, presidente. Muito bem. Bom, eu dei uma rápida olhada aqui nas decisões que estão sendo tomadas ainda em recursos ordinários e depois pela Câmara Superior. Eu vi que está bem dividido. As câmaras ordinárias, eu encontrei muitos votos aí cancelando os autos de infração, mas todos esses processos, até pela construção do próprio raciocínio, acabam lá na Superior, que eu não encontrei, assim, uma questão bem definida. Então, eu vou pedir vênia para o doutor Odilo, mas eu vou acompanhar o doutor Paulo. Representação vai ter um trabalho aí para um recurso especial, porque a construção do voto dele foi muito boa. Mas eu penso aqui que também é uma oportunidade para que isso se resolva lá na Câmara Superior, né? Ou pelo menos, né, que se discuta na Câmara Superior essa posição. Então, eu vou pedir vênia para o doutor Odilo, mas eu vou acompanhar o doutor Paulo. Então, presidente, eu posso só corrigir um errozinho de datilografia aqui nas últimas linhas? Deixa eu ver aqui. Será que eu tenho que desistir e fazer de novo? Não, precisa? espera só um pouquinho. Vamos ver aqui. Veja se acho que está aberto agora para edição. Tá, ótimo. Pronto. Muito bem, então, conhecido e provido. Ok, então, vou encerrar debates. Verificando quórum. Doutor Rubens. Iniciando a votação. Antecedente, conhecido, registrar o voto. Bom, então, o processo 40.27.463, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Vamos lá, voltar. Muito bem, senhores, terminamos a pauta de hoje. Agradeço
o trabalho, dedicação de todos. Doutor Paulo, obrigada por estar conosco aí esses dias. Em havendo aí outras substituições, doutor, já sabe como proceder lá. Perfeitamente, vai ser um prazer. Eu agradeço aí a paciência aí de todos. Foi uma honra participar dessas sessões. Muito obrigada, doutor Paulo. Vou agradecer a todos. Bom, senhores, então eu dou por encerrada a sessão do dia 13 de fevereiro de 2023. Vou pedir para o Jailson encerrar a gravação.